inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações, tá, galera? Mais da metade das pessoas que passam aqui, dos meus espectadores, não estão inscritos ainda no canal. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso me ajuda bastante. Por quê? Ajuda a eu entender que esse meu conteúdo é interessante para você. Se você se inscrever, eu entendo que ele está te ajudando de alguma forma. E ajuda também ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante para alguém que está procurando o mesmo assunto que fez você chegar até mim. Ou seja, alguém que buscou pelo mesmo assunto aí que você buscou, se o YouTube viu que você se inscreveu, que muitas pessoas se inscreveram, vai recomendar esse meu vídeo. Então, me ajuda a ajudar mais pessoas, beleza? Então, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui, não custa nada, é só clicar no botão de inscrição e aproveita e ativa as notificações. Por quê? Porque eu tenho vídeo novo aqui todo dia, tá? Todo dia eu estou lançando vídeo novo. Tem essas duas séries, SQLite Avançada e Criando uma Agenda com Android Studio também, que é todas as terças e sextas. Então, se você ativar as notificações, você vai receber informação desses vídeos que eu publico todos os dias, beleza? E dessas séries também 2 vezes na semana. Então, não deixe de se inscrever não. Se inscreve aqui, ativa as notificações, que você vai ter acesso a muito material bom, beleza? Então, fala galera, beleza? O Wallace Almeida aqui para mais um vídeo da série SQLite Avançado. Continuando o que a gente começou na aula passada, eu tive vários pedidos aí de como integrar aqueles métodos que eu criei lá 2, 3 aulas atrás para trabalhar com datas, tá? Eu mostrei como trabalhar com datas em formato de data normal e também em Unix Timestamp, tá? E hoje a gente vai conseguir integrar esse date picker com aqueles métodos que nós criamos um pouco antes de data, certo? Como? A pessoa vai selecionar a data ali no date picker, a data inicial, a data final e vai fazer a busca no banco. Tá bem legal, tá bem interessante esse vídeo. Fica até o final, que no final inclusive eu vou mostrar um detalhezinho bem interessante do date picker, como corrigir uma pequena falha ali que o date picker por padrão traz. Tá? Não é uma falha, então é uma visualização que fica um pouco incômoda, mas fica até o final que você vai aprender como corrigir isso. É bem legal, seu date picker vai ficar melhor ainda, beleza? Então um abraço e vamos programar. Descendo um pouco mais. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui de onde nós paramos, eu vou fazer uma instalação aqui do app limpo, tá? Só para nós relembrarmos. Deixa ele instalar aí. Tá fazendo um Gradle. Tá dando um install agora. Agora vai. Beleza, tá aí. Só relembrando, tá? Essa série aqui, como eu já falei, era sobre SQLite avançado, então pouco uso de interface aqui. Mas há 2 semanas atrás eu fiz dois vídeos sobre datas, tá? Falei sobre data em formato de data mesmo e data em formato de timestamp, Unix timestamp. E eu tive alguns pedidos de como integrar isso aos date pickers, tá? Tinha gente que estava com dificuldade aí de como usar os métodos que eu criei, tanto no DAO, né, quanto aqui no meu main activity, para trabalhar com datas, né? Por exemplo, tem aqui busca pessoa normal, depois eu tenho busca pessoa com timestamp, eu fiz um específico para utilizar o timestamp, tá? Mais para imprimir, né? Porque como a gente não usa interface, eu estou usando o terminal run aqui para dar nossos resultados, né? E aqui no DAO também eu criei os métodos específicos para isso, certo? Busca pessoa com pai e nome, busca pessoa parte de CPF, cadê o com data? Tá em algum lugar. Está no próprio busca pessoa. Tá aqui, eu até comentei aqui, né? Uma cláusula where aqui que eu estou buscando pela data, beleza? Hoje a gente vai criar um método novo aqui no DAO para isso. Mas então, tá assim o nosso app. Eu deixei aqui por último ele configurado no manifest para abrir direto a nossa activity que busca por datas e é como ele está aqui agora, certo? Abrindo aqui o date picker no formato que nós programamos. Se a gente verificar aqui, deixa eu fechar o manifest que a gente não vai utilizar mais. E está programado aqui, eu deixei vários tipos de layout já prontos, né, na aula passada. E por padrão eu deixei retornando o date picker tradicional, que é esse aqui, certo? Hoje nós vamos mudar para usar um que nos possibilite uma mudança melhor aí de ano, principalmente. Beleza? Talvez deixe até esse aqui e a gente usa o teclado aqui para
para digitar também facilita um pouquinho, beleza? Deixar assim por enquanto. Então, vamos começar, certo? A gente quer usar o Date Picker para fazer a busca utilizando o método que nós já temos. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, eu prefiro trabalhar com Unix Timestamp. Já ensinei para vocês, né, como trabalhar com data em formato de data mesmo e como trabalhar com timestamp. Então, vocês já podem fazer da forma que vocês preferirem. Eu prefiro trabalhar com timestamp e eu tive alguns pedidos aqui também para fazer isso com timestamp. Então, é assim que eu vou fazer, beleza? Depois manda uma mensagem aí dizendo se você conseguiu fazer com datas, se precisa que eu faça com datas também, mas com timestamp já vai ser o suficiente, beleza? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente dar início ao nosso trabalho, eu vou criar um método aqui, tá? Poderia usar o laudo main, só que eu quero evitar misturar muito, certo? Se está chegando essa série aqui agora, pessoal, tô falando de outro, tô falando do main, tô falando de date picker, tô falando de um monte de coisa aqui, você não sabe do que eu tô falando. Essa é uma série, já está indo se encaminhando quase para 20 vídeos, tá? Quase 20 semanas de material. Apesar de eu lançar vídeo aqui toda semana, todo dia, toda semana eu lanço 2 séries, Criando uma Agenda com SQLite e SQLite Avançado. Então essa série aqui já está bem avançada, se você caiu de paraquedas nela, eu vou deixar o card aqui em cima para você voltar e assistir desde o primeiro vídeo para você estar ambientado com o que eu estou falando. Okay? Estou falando algumas coisas aqui que quem está me acompanhando já sabe, já programou junto comigo, já está ambientado, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Eu já tenho métodos de busca no meu main, tá? Que se a gente fosse seguir as boas práticas, o certo seria eu ter uma classe e utilizar esses métodos para não ficar repetindo. Porém, aqui como objetivo é criar uma caixa de ferramentas, uma coisa mais prática, se eu for ficar referenciando tudo lá, quem chegar nesse vídeo aqui só para ver o material desse vídeo vai ficar um pouco confuso. Então, algumas coisas eu repito mesmo, tá? Não é por má prática de programação, não. É porque eu quero que a pessoa que chega aqui também agora consiga entender o que eu estou falando tanto quanto quem vem acompanhando essa série, beleza? Então eu vou fazer aqui, eu vou criar um método de busca, tá? Eu estou usando os date picker aqui, estão funcionando, a gente já viu, tá? E agora eu vou criar um método de busca para a gente integrar os dados do date picker com o método que eu tenho lá no DAO, tá? E no DAO sim, eu estou utilizando só o que está no DAO porque fica de fácil acesso, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um método que eu vou chamar de busca pessoa. Public void busca pessoa. Tá? Pode dar o nome que você quiser. Eu tenho usado esse padrão, tem funcionado bem. Tá? E esse método para buscar a pessoa, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os dados do date picker, certo? Uma data inicial e uma data final. Então, eu vou criar duas strings aqui. String data inicial e string data final. Para quem não lembra, o que são essas duas strings aqui na criação do meu método, tá? O meu método é public void. O que é public void? Public porque ele pode ser acessado de fora dessa classe, ok? Não sei se eu vou precisar ou não, poderia botar private aqui, mas vou deixar como public por enquanto, que pode ser que eu precise acessá-lo. Void é porque ele não retorna nada, ele se encerra nele mesmo. Ele faz tudo o que tem que fazer e encerra, certo? Busca pessoa é o nome dele propriamente dito. Quando eu for chamar, eu vou chamar por busca pessoa. E esses dois dados aqui, essas duas variáveis entre parênteses, são as duas variáveis que eu tenho que enviar para ele trabalhar, certo? Ele é um void, ele não vai retornar nada, ele vai trabalhar aqui dentro, vai fazer o que tem que fazer e vai encerrar, volta para onde estava no código anteriormente. Quando eu chamá-lo, eu tenho que mandar duas strings, uma string chamada data inicial, uma variável chamada data inicial, né, do formato string, e uma variável chamada data final, também do formato string, para que ele trabalhe dentro desse método com essas duas datas, ou seja, faça a busca de registro que eu tenho entre essas duas datas, tá? Para isso que servem essas duas variáveis que eu coloco aqui entre parênteses no método criado, beleza? Agora eu botei aqui chaves, né? Chaves simples aqui para abrir e fechar o método e ele está completo. É só eu escrever dentro dele o que eu preciso que ele faça.
primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um formato de data que eu vou trabalhar, certo? O meu date picker ele vai trabalhar com dia, mês e ano, certo? Deixa eu só confirmar, ele vai trabalhar com dia, mês e ano. Porém não, vamos começar a escrever aqui. Simple Date Format, já falei isso na aula passada, então não vou ficar repetindo, ok? Vou chamar de formato brasileiro, beleza? Igual a New Simple Date Format. E dia, mês e ano. Como eu já falei na aula passada, certo? Se você não está lembrado, volta lá, dá uma olhada para você não ficar para trás com essa informação, ok? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Como eu vou trabalhar com timestamp, eu vou ter que fazer essa transformação da data, ok? Da seguinte forma. Vou pegar aqui a data inicial, tá? Que eu recebi. Data inicial. Já está lá. Ela é igual a formato brasileiro, estou dizendo o formato que eu estou recebendo ela, que é dia, mês e ano. Já expliquei isso na aula passada. Ponto parse, vou passar essa data. Na verdade, aqui eu tenho que botar outra. Data inicial em timestamp, certo? Porque a data inicial já é essa variável aqui. Tá? Eu não quero subscrevê-la, eu quero criar uma nova variável. Tá? Que eu vou passar a data inicial recebida, que está nesse formato brasileiro, tá? Ponto getTime dividido por 1000 long. Como eu já expliquei na aula passada, é assim que a gente transforma uma data em timestamp, em Unix timestamp, que é o número de segundos passados desde 1º de janeiro de 1970, certo? Só que ele está dando um erro aqui, o parse está marcando como erro. Por quê? Porque ele pede para ou adicionar as exceções ou botar dentro de um try-catch. Eu vou botar dentro de um try-catch que fica só aqui dentro do método mesmo, ok? Só que agora, o que está reclamando? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, sim, porque ele é um long, eu estou tentando botar dentro de uma string. Não tem problema. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que transformar essa variável aqui num long, certo? Eu vou criar... Eu poderia fazer aqui apenas botar um long aqui. E já ia funcionar. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Eu vou deixar assim. Quando tivermos o problema, eu resolvo para vocês fixarem um pouco mais. Tá? Tá criado o nosso long aqui, chamado data inicial em timestamp, né? Reclamou porque o timestamp é um long, né? Eu tinha botado uma string ali, apesar de que a gente vai usar como string depois, mas ela precisa ser um long, tá? E da mesma forma, eu vou copiar essa linha aqui, tá? E vou criar o data final em timestamp. É a mesma coisa, só que eu tenho que passar aqui o data final, certo? Bem simples, mesma coisa. Transformei em timestamp, tá? Já tenho, esses dois valores aqui em timestamp. Agora a gente tem que trabalhar com o banco de dados, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar o meu banco aqui, DAO igual a new DAO, passando o context que é does. Tá reclamando aqui porque o banco ainda não estava importada a classe do banco aqui. Importei com Alt Enter e beleza, tá? A gente sabe que a gente vai ter que usar o método busca pessoa. Vamos ver aqui qual é o método, se eu não me engano é busca pessoa com data, né? Não, apenas busca pessoa por enquanto, tá? Eu vou ter que criar um método chamado busca pessoas com data para me dar um retorno melhor aí do que eu preciso, beleza? Para a gente trabalhar com timestamp. Mas por enquanto eu vou botar apenas o busca pessoa aqui só para a gente preparar esse método aqui, ok? Para não perder o fio da meada. Então,
Esse método eu sei que ele vai me retornar uma lista de pessoas, certo? Lista de pessoas, que eu vou chamar de pessoas igual a dal.busca pessoa. Por enquanto, se busca pessoa, se eu não me engano, não precisa receber nada. Deixa eu ver aqui. Ele não precisa receber nada, então eu vou deixar assim. Daqui a pouco a gente vai ter que vir aqui e fazer alterações. Estou só importando pessoa, importando list com Alt Enter. Daqui a pouco eu vou ter que mudar isso aqui, tá? Porque esse método aqui não vai retornar da forma que a gente precisa. Vou ter que criar outro. Mas só para encerrar aqui esse método busca pessoa, a gente deixa assim, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que iterar essa lista aqui para saber quantas pessoas eu recebi, certo? Então eu vou fazer um for para um objeto de pessoa chamado pessoa, da classe pessoa chamado pessoa, na lista de pessoas. É assim que é o for aqui no Android Studio com Java, tá? Vou falar de novo aqui, tá? Como iterar uma lista de pessoas. Como eu faço para iterar agora uma lista de pessoas, certo? Eu fiz uma busca, essa lista de pessoas aqui pode retornar N objetos, certo? Pode retornar 0, como pode retornar 1, pode retornar 10, 20, 30. Como é que eu faço para fazer uma operação com cada um deles? Eu tenho que fazer um for, certo? E como é que eu faço um for para iterar uma lista? Depende do que tem dentro dessa lista. No caso da minha lista aqui, eu tenho aqui uma lista, né? Uma lista de pessoa, da minha classe pessoa, certo? Eu tenho uma classe aqui chamada pessoa, um objeto chamado pessoa, que tem os seus atributos, certo? Tem ID, nome, CPF, identidade, nascimento, ok? Então, como é que eu faço para iterar esse objeto da classe pessoa e qualquer outro objeto de qualquer outra classe? Eu vou fazer um for, aí eu vou botar primeiro o nome da classe que eu estou utilizando, tá? Pessoa, o tipo, né? O tipo é pessoa, classe pessoa, inclusive com P maiúsculo. Chamado, né? Como é que eu vou chamar esse objeto que eu estou iterando aqui dentro? Eu vou chamar de pessoa mesmo. Então, esse aqui é o nome da classe, tá? Esse aqui é o nome de um objeto que eu estou iterando aqui dentro. Poderia ser qualquer coisa. Não faz diferença, tá? Isso aqui é só o nome que eu estou definindo para trabalhar dentro desse for. E quando acabar esse for, esse objeto aqui vai deixar de existir. O ciclo de vida dele é apenas dentro do for. Eu vou chamá-lo de pessoa também, só que com P minúsculo. Tá? Ou melhor, vou chamar de pessoa iterada, para não dar confusão. Tá? Então, para cada objeto que eu vou chamar de pessoa iterada, que é da classe pessoa, aonde? Na minha lista de pessoas, que eu acabei de criar aqui em cima. Então, olha só, né? Para cada objeto que eu chamei de pessoa iterada, que pertence à classe pessoa, que estiver na lista pessoas que eu criei aqui em cima, eu faço alguma coisa. Abro chaves, eu faço alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Pode ser imprimir alguma coisa no terminal, pode ser adicionar numa lista, pode ser apagar alguma coisa, pode ser dar alguma informação para o usuário, não importa o que seja. Tá? A partir desse momento agora, para cada objeto que eu tiver nessa lista aqui, ou seja, para cada registro que esse busca pessoa me retornar e colocar dentro dessa lista, eu vou fazer uma coisa, tá? E essa coisa eu determino aqui dentro. O que eu quero fazer no caso? Eu vou querer inserir isso num list view, certo? Então, vamos ver uma coisa aqui. Como é que eu faço um list view aqui no Android Studio? Tá? Faz tempo que eu não falo de list view, muito tempo, meses, então eu vou recapitular rapidamente aqui. Tá? Eu já tenho um list view que eu criei aqui no layout, certo? Apenas peguei aqui do Legacy, arrastei para cá e dei um nome para ele de list view mesmo, um ID, né? List view. Então, ele está ok, ele está com match parent no if e no ref, tá? Então ele está ocupando todo o espaço lateral e todo o espaço vertical que sobra para ele aqui, tá? Bem tranquilo, ele está mostrando os itens de exemplo aqui, mas na verdade não tem item nenhum, certo? São só os exemplos dele. Está pronto o list view. Como é que eu faço para esse list view funcionar? É bem simples, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que vir aqui no início do meu código e declará-lo, certo? Então, vou list view, que eu vou chamar de list view também.
Só um detalhe, tá, pessoal? Vou voltar aqui rapidamente. Se vocês observarem, o list view ele está na categoria Legacy, tá? Está na categoria Legacy, ou seja, são as coisas que já estão para ser descontinuadas, tá? Ele não está mais aqui, ele deveria estar aqui em Containers, junto com o Recycler View. Por que que ele não está? Porque a própria Google, na documentação oficial do Android Studio, já está recomendando não utilizar o List View, utilizar o Recycler View, tá? Tá recomendando utilizar o Recycler View. Então, a maioria dos meus vídeos, inclusive, vocês veem aí que eu utilizo o Recycler View e não o List View, tá? Porque o Recycler View ele tem uma capacidade melhor de gerenciamento de itens, tá? Ele é um pouquinho mais complexo de utilizar, mas ele tem uma capacidade melhor de gerenciamento de itens. Mas para uma lista simples, no caso que vai ser aqui, o meu objetivo não é nem mostrar lista, tá? Nesse código, o meu objetivo é apenas fazer operações com SQLite. Porém, para isso eu preciso retornar alguma coisa para vocês. Como vocês pediram para eu fazer, mostrar como integrar esse date picker aqui com os métodos que trabalham com data, não tem por que eu estar trabalhando uma parte aqui no front e a outra aqui no back-end, no terminal, certo? Então eu vou trabalhar tudo no front. E para fazer isso de forma simples e rápida, como eu vou passar dados bem leves, tá? Apenas um dado, na verdade, bem simples, uma quantidade pequena de um dado só, uma repetição pequena de um dado só, não tem por que eu botar um Recycler View. Então o List View vai resolver o problema, tá? Então, contextualizado, vamos voltar. Eu declarei aqui uma instância do List View, chamada List View mesmo. Aqui, não podemos esquecer, eu tenho que fazer a ligação do front-end com o back-end, certo? Então, esse List View que eu acabei de criar, tá? Ele é um find view by id r.id.listView, para quem não está lembrado, eu acabei de declará-lo aqui. Acabei não, declarei na aula passada como listView, o id dele. Então, ok. A partir desse momento, o front e o back estão ligados, né, um com o outro. E o que eu vou fazer agora aqui? Mais nada, eu vou direto para o método que eu tô e aqui embaixo do for, eu vou fazer o seguinte. Para eu criar um list view, eu tenho que criar um adapter, tá? Porque eu vou encerrar o list view assim, ó, list view.set adapter e aqui o adapter, tá? Um adaptador, adaptador que tem que ser enviado para o list view, tá? Só que o que é esse adapter? Eu tenho que criá-lo, tá? Então eu vou criá-lo aqui em cima. Array adapter de string, tá? Tipo string. Vou chamá-lo de adapter, como eu já criei ali embaixo. Tá? Array adapter de string, adapter, ó, já até parou de reclamar. Está reclamando porque ela não foi inicializada, né? Mas já encontrou a variável. E esse array adapter, ele tem alguns parâmetros que eu tenho que passar. Tá? Primeiro eu vou dizer que é um new array adapter, eu não preciso repetir mais o tipo aqui, porque eu já disse ali na frente. O que eu tenho que passar para ele? Primeiro um context, tá? Que é o does, no caso aqui. Depois eu tenho que passar o formato desse array adapter, tá? Tem alguns formatos de list view, eu vou utilizar o mais simples de todos, que é o Android ponto. R ponto. Layout ponto. Simple list item 1, tá? É o layout mais simples do list view, que é apenas uma lista de um item, tá? E o que eu vou passar para ele? Uma lista, tá? Uma lista. Eu vou chamar aqui de nomes para list view. Pronto. Só que eu não tenho essa lista ainda, certo? Aí você pode me perguntar aqui, pô, Alice, mas por que você não usa a lista que você já tem aqui de pessoas? Vamos lá, se eu botar aqui, vamos ver uma coisa aqui. Ele reclama. Por quê? Vamos ver porque ele está reclamando aqui que eu coloquei uma lista de pessoas para ser exibida em um list view, tá? Ó, ele required type é uma string, um readapter de string, e eu estou passando para ele o que? Uma pessoa, tá? O que acontece? Esse readapter aqui, ele é de string. Então, eu poderia até botar de um objeto aqui, mas o list view não vai trabalhar muito bem com isso, tá? Era melhor botar um recycler view. Como aqui a gente quer botar um objeto só, ou melhor, um dado só, a gente está botando string. Então, eu já disse que o meu readapter é de string. Então, eu não posso passar para ele uma lista que não seja de string. Eu tenho que passar uma lista de string. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo esse for aqui para eu iterar todo mundo aqui, certo? Dessa lista. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte.
Agora, aqui embaixo dessa lista, eu vou criar uma outra lista. Uma lista de string, agora sim, que eu vou chamar de pessoas para list view. Tá? Uma lista de pessoas específica para o list view, que é igual ao new ArrayList, vazio por enquanto, apenas o inicializei. E o que eu vou fazer agora? Já não estava fazendo um for aqui que eu mostrei antes, tá? Que eu vou iterar cada pessoa nessa lista. Então, o que eu vou fazer? Para cada pessoa que tiver nessa lista, eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu estou dentro desse for, cada pessoa dessa lista se chama pessoa iterada, né? Eu já expliquei isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar na minha pessoas para list view. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoas para list view.add. O que é o ponto .add aqui? Como é que eu faço para inserir dados em uma lista? Eu uso a função .add, tá? Da própria lista. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar a lista primeiro, eu já criei a lista aqui anteriormente, ela está criada e inicializada, tá? Como new array list. Então, eu vou chamá-la pessoas para list view e essa lista, ela tem uma função que é um add, tá? Então, pessoas.add adiciona na lista chamada pessoas para list view. O que eu vou adicionar lá? Eu quero adicionar um dado só, uma string só, que é o nome da pessoa que está nessa lista aqui, tá? Esse objeto aqui, pessoa, né, na verdade, ele tem pessoa underline nome, um atributo chamado pessoa underline nome. Então, pessoa iterada ponto get pessoa underline nome, é o atributo lá do meu objeto. Então pronto, agora eu chamo no meu banco e recebo uma lista de pessoas, certo? Ah, e por que eu não botei o meu banco para retornar uma string só com o nome? Porque o meu banco, o DAO, ele não é chamado só por esse método aqui, tá? Ele é chamado por outros métodos que eu preciso que retorne sempre a lista de pessoas inteiras, porque cada método que eu chamar eu vou utilizar um dado diferente. Nesse caso aqui eu só preciso do nome. Então eu recebo a pessoa toda, então objeto de pessoa todo, e aqui eu faço a filtragem apenas do que eu preciso com esse laço fora aqui inserindo dentro dessa lista de string simples. E agora sim, ó, o meu array adapter, eu venho aqui e não vou tentar botar o pessoas que eu já sei que ele não aceita. Vou botar aqui como é que eu botei o nome? Pessoas para list view. E pronto, o list view está pronto, não reclamando mais de estar recebendo o formato errado. E isso é tudo que você precisa para exibir um list view, apenas essas duas linhas. Vou até dar um enter aqui para não ficar nada fora da tela, ok? Agora viraram 4 linhas, né? Mas não porque são 4, porque eu apenas quebrei aqui para caber tudo na tela. Então, bem simples, quando você precisar fazer demonstrações que não requerem performance, o list view ainda vai te atender bem, certo? E agora vamos continuar aqui. Eu ainda não tenho nada aqui, porque primeiro que eu não tenho dados no banco, né? Eu limpei o banco, e segundo que esse método aqui, busca pessoa, não vai me atender da forma que eu quero, tá? Eu vou ter que dar uma mudada nele. Então, vamos fazer o seguinte, já vou até mudar o nome aqui, ó, busca pessoa com data, beleza? Melhor, por data, né? Com data não, por data. Deixa eu fechar aqui o layout e fechar o objeto, que eu não vou usar mais, e vamos no DAO, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu não vou surubar muito vocês, aqui eu não vou ficar muito repetitivo, tá escrevendo muita coisa que já está escrita, então eu vou apenas copiar o método que já existe e vamos alterá-lo. Então busca pessoa por data. Opa, só que esse O aqui é minúsculo, né? Beleza, já ficou diferente do outro. E vamos fazer algumas alterações, tá? A primeira coisa, eu não quero mais fazer esse monte de verificação aqui, if, porque eu só vou chamar esse método a partir daquele método anterior, não vou chamar de outros. Então, eu não vou ter parâmetros null nem nada. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, deixando apenas essa string SQLite aqui, que essa aqui eu vou utilizá-la. String, tá. Vou usar ela como meu padrão, ok? Daqui para baixo, eu acho que eu vou usar tudo igual.
Tá, deixa eu ver até se eu não poderia usar esse método aqui. Não, porque eu ia ter que usar os parâmetros. Deixa eu criar um método novo. Até poderia, tá, pessoal, usar esse aqui, mas ia ficar mais confuso do que simples, principalmente para quem está chegando agora. Eu não quero excluir quem está chegando agora, beleza? Então vamos criar uma string nova aqui. Essa string aqui vai ser mais simples do que a anterior, tá? Porque eu vou trabalhar com timestamp e começa aí um dos motivos de que eu gosto de trabalhar com timestamp. Ele é mais simples, então não preciso ficar passando formato, é apenas um long. Então vamos lá, select string from pessoas, where apenas pessoa nascimento, where pessoas nascimento, campo pessoas nascimento, né? Esteja between, tá? Esteja entre. Eu não preciso desse formato aqui de novo. Eu vou até desfazer aqui para mostrar para vocês, tá? Até desfazer aqui para mostrar para vocês por que eu prefiro trabalhar com timestamp e não com data comum, tá? Por que isso? Vamos lá. Eu vou dar um enter aqui para caber tudo na tela, tá? Essa é uma string de conexão para fazer uma busca utilizando data comum. Poderia ser um pouquinho mais simples, até poderia, mas é isso aí, tá? E agora eu quero fazer essa mesma string para trabalhar com timestamp, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Primeiro, na verdade, eu esqueci aqui, né, de botar aqui em cima a string data inicial, string, data final, certo? Porque agora quando eu chamar esse método aqui, eu vou ter que passar uma data inicial e uma data final para buscar entre elas, tá? Eu já tinha aqui uma string de conexão, uma string de busca, para fazer isso por data comum no meu banco, que está funcionando, a gente fez isso semana passada, certo? Só que agora eu vou reescrever essa string aqui para fazer uma busca por timestamp, tá? Por data do mesmo jeito, porém timestamp, ok? Vou até botar aqui para chamar, fazer uma cópia aqui rapidinho, só para chamar, criar um cursor, só para chamar ali também, para a gente colorir a nossa linha, tá? String cursor D, pronto. Busca pessoa 1, busca pessoa, apertei o insert aqui sem querer, busca pessoa 1, pronto, agora os dois ficam coloridos. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de por que eu prefiro trabalhar com timestamp do que com a data em formato brasileiro comum, tá? Eu repliquei aqui, tá? Eu tenho a mesma string de busca aqui e aqui por data, e agora eu vou fazer uma alteração nela para que eu busque por timestamp. Então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Select string from pessoas, where eu já não preciso mais desse string find time aqui, tá? Então where direto pessoas underline nascimento, where pessoas underline nascimento. Aí eu vou tirar esse parênteses aqui que eu não preciso mais, tá? Aí eu dei um enter aqui, ele já concatenou automaticamente para mim. Esteja between, né? Entre. Aí eu também tiro esse cara aqui. Esteja between, é o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a string, porque eu quero usar uma variável externa. E a variável externa está aqui em cima, data inicial. Data, esteja between. Data, final não, né? Primeiro inicial. Esteja between data inicial. Ok? E aí eu fecho aqui a concatenação e continuo. Tá? Só que eu posso apagar esse parênteses depois aqui. And between data inicial and data final, certo? Então eu vou ter que concatenar de novo aqui. Data final, ok? E vou fechar aqui. Fechei o ponto e vírgula. Fechei o ponto e vírgula. Na verdade, isso aqui eu nem preciso, né? Só que isso aqui eu posso pagar tudo. Não preciso de mais nada disso aqui. Por que ele está dando um erro aqui? Um detalhe, quando eu boto aqui uma string, você pode ver que ele está entre aspas simples, tá? Por quê? Porque eu tenho uma aspas duplas que é da minha string geral, então tudo que precisa estar entre aspas tem que estar entre aspas simples. E aqui eu botei duas strings, tá? São strings, tá aqui, só que elas não estão entre aspas simples, elas estão soltas no meu código.
Tá? Então, a primeira coisa, tem que concatenar aqui o fechamento, né? Que eu não concatenei. E eu preciso botar essas aspas simples. Eu preciso botar esse cara aqui entre aspas simples e esse cara aqui entre aspas simples. Eu poderia vir aqui e concatenar, tá? Uma aspas simples dentro de aspas dupla. Tá? Opa. Eu poderia fazer isso aqui, tá? Eu botei mais uma string concatenada entre esses dois valores aqui, tá? Entre o between e o data inicial, que está contendo apenas uma aspas simples. Mas eu não preciso fazer isso, eu vou gerar código à toa. Vamos voltar aqui, ó. Eu não tenho uma string aqui já, que eu acabei, tá? Eu acabei aqui between e já completo com data inicial. Eu posso botar minha string aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui está concatenado, isso aqui está concatenando, ou seja, imediatamente após isso, vem isso. Então eu posso botar minhas aspas aqui dentro. Da mesma forma, aqui, ó, a minha aspas simples para fechar essa string aqui, eu boto aqui dentro do end. Por quê? Porque está concatenado. Imediatamente depois disso, já vem isso aqui. Então agora, o meu data inicial está entre aspas simples, certo? Uma que estava lá na string anterior e uma que foi para a string posterior. E da mesma forma aqui, ó, depois do meu end para o meu data final, eu tenho que botar uma string, uma aspa simples, tá? E aqui, ó, aqui sim eu vou ter que botar uma string só para salvar essa aspas simples, certo? Fechei com aspas simples também e fechei a string com ponto e vírgula. Agora sim, tá? Então eu vou apagar, olha só que diferença. Uma string de busca com data, eu tendo que passar parâmetro string for time, tendo que passar formato, tá? Ano, mês e dia, aí tendo que passar um monte de coisa, sendo que, claro, né, que aqui eu teria a data final e aqui teria a data inicial, tá? O mesmo número de dados, tá? Só que olha só, a quantidade de linhas que eu tinha aqui, a quantidade de informação que eu tinha aqui, para a quantidade de informação que eu tenho aqui. Bem melhor, né? Por isso que eu prefiro trabalhar sempre com datas com timestamp. Não é só por isso, tá? Mas por isso também. Então, vou apagar aqui os exemplos que eu tinha colocado apenas para vocês verem. Tá? Vou chamar de busca pessoa e ok. Esse método, agora, se eu não me engano, já está pronto para fazer o retorno, ok? Pronto, está retornando o objeto pessoa. Como eu falei, eu poderia botar aqui para retornar só uma lista de strings simples e utilizar lá, tá? Poderia não fazer essa iteração aqui e poderia aqui retornar uma lista de strings, mas eu vou deixar retornando o objeto todo porque pode ser que a gente precise utilizar em outras chamadas, tá? Então vai ficar melhor assim. Mas nada te impede, tá? De vir aqui, fazer com que aqui não seja uma lista de pessoas, seja uma lista simples, apenas uma lista de string. E nesse while aqui, que eu já falei sobre isso, tá? Se você não sabe, volta aí nos meus vídeos que você vai encontrar falando como é que a gente faz isso. Ao invés de eu adicionar em uma lista de objetos, eu adicionar apenas o nome da pessoa em uma lista simples de string. Aqui eu retorno uma lista simples de string e aqui eu não preciso iterar. Eu já teria a lista de strings direto e já utilizaria no list view. Tranquilo? Então, seguindo em frente agora, o busca pessoa por data precisa de 2 parâmetros, certo? Quais são esses parâmetros que eu preciso? Eu preciso enviar a data inicial e a data final para lá, certo? Já em timestamp, certo? Porque eu já fiz a minha busca aqui, já simples, tá? É apenas um long aqui e pronto. Então, vamos lá. Eu vou enviar esses 2 parâmetros, data inicial em TS e data final em TS. Mas olha só, por que meu código não está localizando essas variáveis? Eu já falei isso antes, tá? Então não vou me apegar muito, mas simplesmente porque eu inicializei essas variáveis dentro de um try. Então elas podem existir ou não. O ciclo de vida dela pode existir ou não. Então o que eu vou fazer? Eu não vou inicializá-las aqui, tá? Eu vou inicializá-las ali em cima e apenas alterá-las aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, long data inicial em TS igual. Iniciá-la como 0, tá? Deixa eu botar aqui. Pronto. E aqui embaixo, long data inicial em
ts igual a 0 também. Por que 0? Porque, opa, data final, né? Por que 0? Porque se eu não inicializar, eu não consigo utilizá-las aqui embaixo da mesma forma, certo? Eu tenho que inicializar essas variáveis, certo? Se eu não inicializar, eu não consigo enviá-las, tá? Porém, e aqui eu só faço alteração, certo? Só faço a modificação dela, alterando nessas variáveis que eu já criei aqui em cima, tá? E ainda está reclamando. Por que está reclamando? Porque você vê aqui no método, ele precisa que sejam strings, certo? Eu criei como strings, tá? E eu estou mandando como long, tá? São long. Então, o que eu faço? Poderia mudar aqui, tá? Como strings, mas aí para eu buscar no banco talvez eu tivesse problema. Eu prefiro deixar como strings aqui no banco, tá? Porque o banco busca como strings. E aqui eu faço o seguinte, faço uma conversão. String.value off. Pronto. String.value off. Um long. E da mesma forma, string.value off. Outro long. E beleza, tá funcionando aí nossa chamada para o método. Vamos rodar para ver se vai funcionar? Eu ainda não vou ter dado nenhum, tá? Mas vamos ver se a gente não vai ter nenhum retorno de erro quando executar. Escolher uma data qualquer aqui, escolher a data de onda ou mês, tá? Pode ser o mês. Pronto. Não tive erro nenhum, não tive retorno também porque eu não tenho nada no meu banco. Mas provavelmente não tenho problema com esses métodos aí, ok? Então vamos inserir alguma coisa no banco. Para isso eu vou ter que vir aqui rapidamente no manifest e mudar a minha intent que está abrindo, tá? Vou botar na main aqui, porque é o main que insere, que tem os métodos de inserção no banco, tá? Então eu vou chamar aqui o insere pessoa com timestamp, vou inserir 3 pessoas aqui, tá? Primeiro a Meg com essa data de nascimento que já está aí. Só vamos confirmar aqui no terminal se deu sucesso. Se você não sabe do que eu estou falando, eu já deixei o card lá no início do vídeo, volta lá e dá uma olhada nos vídeos anteriores. Ó, sucesso, tá? Consegui cadastrar. Vou cadastrar mais uma pessoa aqui. Lembrando que eu tenho que mudar o CPF, né? Porque é Unique Key. E a data de nascimento, 10/8/1984. Vou inserir também. Tá? Vai dar sucesso também, se eu não esqueci de nada. Sucesso. Então, esse é o nosso retorno que está ok. E mais um. 04/12/2014. Tem que mudar o CPF também, lembrando. Vai ser o Bart, meu doguinho. Tá, ele não tem CPF, mas como vocês sabem, esses CPFs são fictícios, né? Estou usando apenas a máscara, mas o número é fictício, tá? Beleza, sucesso, tá? Tá, ok. Deixa eu comentar aqui que eu não quero chamar mais e vou voltar aqui a Activity que eu quero abrir para buscando por datas, ok? E na verdade eu disse para vocês que eu cliquei lá e não tinha erro nenhum no meu método, né? Quando eu cliquei aqui, opa, tô na Activity errada, né? Acabei de trocar. Eu disse para vocês que eu, quando cliquei aqui, meu método estava ok, porque não deu erro nenhum, mas na verdade não, né? Por que não? Pode ter um monte de erro aí ainda que eu não vi. Pelo seguinte, aqui ó, buscando por datas. Cadê o botão? Eu não instanciei o botão, ó. Eu tenho apenas os e-mails view, tá? Tá? Eu tenho que instanciar o botão. Vamos lá. Antes do list view, né? Aqui, ó. Botão. Qual é o nome do meu botão? Botão buscar. Vou chamar de botão buscar. Tá? Opa, botão com N, né? Botão buscar. Tá? Vamos ver como é que é o nome dele aqui no layout. Esqueci de instanciar o botão. Aí não vai funcionar, né, pessoal?
Vamos chamá-lo de botão buscar também. Pronto, botão buscar. Eu vou fazer a instanciação dele aqui, antes do list view. Pessoal, estou falando antes, não faz diferença, tá? Eu posso instanciar em qualquer ponto daqui, mas para tentar manter uma ordem, eu instancio na ordem que eles aparecem no layout, para ficar mais fácil de localizar quando o código cresce muito. Find view by id, r.id, botão buscar. Se você não sabe do que eu estou falando, instanciar front-end, back-end, manda uma mensagem para mim aqui nesse vídeo que eu mando os links para você dos meus vídeos que eu falo de tudo isso, beleza? Não fica perdido não, não deixa de mandar dúvida não, que eu sempre respondo. Se olhar aí nos meus vídeos, eu não deixo nada sem resposta, beleza? E aqui eu vou chamar o meu botão buscar. Botão buscar, set on click listener, new view on click listener. Eu já falei sobre isso anteriormente aí também, tá? Como é que faz, como é que cria a função de clique no botão. E o que eu quero fazer no clique desse botão, tá? Eu quero chamar o método busca pessoa, que eu acabei de criar, tá? Busca pessoa, já até ficou amarelinho aqui embaixo. Só que tem que passar dois valores, né? Duas strings, duas datas. Que datas são essas que eu quero passar? Quero passar as datas que estão no meu date picker, tá? Então eu vou passar pegando. Como é que eu faço para pegar a data do date picker, na verdade? Não é nem no date picker que eu vou pegar. Né? O que eu fiz? Eu fiz o meu date picker, escrevi a data no edit text, tá? Para ficar visível para o usuário a data que está selecionada, certo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, como eu seleciono duas vezes, né, não é imediatamente ao final do date picker, eu vou deixando no meu edit text aqui, que fica travado, inclusive, eu não posso alterar. Fizemos tudo isso na aula passada. Então agora eu vou passar a data que estão nesses edit text. Só vir aqui, ó, edit text data inicial, edit text data final. Então eu vou vir aqui e pegar edit text data inicial, .getText.toString e edit text data final .getText.toString, ok? Dá aqui um enter para ficar tudo aparecendo na tela. E agora sim, eu estou chamando o método busca pessoa, passando o valor do edit text, tá? Só relembrando, por que eu passo nesse formato? O edit text, ele tem um campo que a gente digita o texto, né, como vocês já sabem, se a gente verificar aqui, tá? E eu tenho que passar duas subfunções dele para pegar o valor que está nele. É um getText, que ele pega o valor que está lá, só que esse valor não vem como string, vem como um objeto aleatório lá do... Aleatório não, é um objeto do getText, propriamente dito. Então, se eu botar só o getText, ele não vai ter o valor exato que está escrito aqui. Ele vai ter uma codificação, tá, do edit text. Então tem que botar um toString para dizer que eu quero esse valor em string, tá? Então dessa forma eu pego o valor de um edit text. Estou chamando meu método e enviando o valor dos dois edit text, do data inicial e do data final, através das funções getText e toString, tá? Então com isso eu consigo pegar os dois valores que eu tenho aqui nos meus edit text, tá? E enviar para o método chamado busca pessoa. Vamos rodar novamente aqui agora. Então, pessoal, eu vou tentar lembrar de botar aqui na tela agora as 3 datas de nascimento que eu cadastrei, certo? Só para ficar um lembrete aqui para a gente trabalhar com essas datas escritas na tela. Se eu esquecer, me desculpem, beleza? Mas eu vou realmente tentar. Mas eu sei de cabeça, então eu vou fazendo aqui antes do meu editor, que sou eu mesmo, botar. Então vamos lá. A primeira data que eu botei foi 1º de agosto de 1984. Então eu vou apagar isso aqui, 1984. Opa, descer aqui. Melhor, foi 10 de agosto de 1984. Né? Então eu quero buscar entre 1º de agosto de 1984 e hoje, tá? A última data que eu botei foi 2014, eu quero que busque tudo que tem no meu banco. Olha que legal, já funcionou. Nosso list view está funcionando perfeitamente. Mas vamos ver se o filtro de data está funcionando mesmo ou é um golpe, né? Ou se está retornando todo mundo o tempo todo. Então, eu quero que busque agora só de 1º de agosto de 1984 até 31... Opa,
1986, até o ano de 1986, até 31 de dezembro. Deixa eu botar aqui mexendo aqui. Opa. Até 31 de dezembro de 1986. Olha lá, já excluí o último que era ano de nascimento 2014. E agora eu quero só o ano de 1984, só quem nasceu em 1984, tá? Então eu vou botar, opa, 1984. Opa, tá difícil aqui. 1984, tá? Opa, até... Pessoal, me desculpa, eu me bananei aqui com o Date Picker, olha só. Vou aqui mesmo então. Tá? Até 31... 86, 84, né? 31 de dezembro de 1984. Ou seja, agora eu vou fazer uma busca de todo mundo que nasceu no ano de 1984, né? Ou melhor, tava de 1º de agosto, né? Não dá, tem que ser de 1º de janeiro. Pronto, depois de apanhar muito dos meus date picker, eu consegui botar aqui, buscar todo mundo que nasceu em 1º de janeiro de 1984 até 31 de dezembro de 1984. Apenas um, tá? Então, tá funcionando aí nossa busca por data. Agora, só para não deixar em branco uma coisa que está me incomodando aqui, deve estar incomodando vocês, é o formato. Olha só, os meus números que são maior do que 10, tá? Eu estou mostrando em 2 dígitos. E os meus números que são menores do que 10, eu estou mostrando em um dígito só. Isso é o padrão do Date Picker, tá? O Date Picker funciona assim, então eu estou botando no meu edit text o que o Date Picker está retornando. Então, como é que eu faço para mudar isso? Eu quero que minhas datas fiquem do jeito padrão que eu botava na mão, inclusive, né? Quando eu pego a data, eu jogo para lá para o meu edit text, tá? Aqui. Nesse padrão aqui, ó. Tanto quando eu carrego, ó, ele bota... Não, até que não, eu tava botando em um dígito só. Eu tava falando mal do date picker, mas eu também tava botando em um dígito só, tá? Só que, pô, fica estranho, né? Quando eu venho aqui e boto assim, porque a minha data fica com tamanhos diferentes, tá? Pelo menos a minha se incomoda muito, porque eu tenho 2 dígitos aqui no dia, porém aqui eu só tenho um. Se eu vier aqui o meu mês e o meu dia tiverem 2 dígitos, olha só, fica pior ainda, 2 e 2, 1 e 1. Como é que eu faço para fazer isso? Tem várias formas de fazer isso, tá? Não precisa ser de um jeito só. Acredito que cada um aí tenha uma forma diferente de fazer isso, mas eu gosto de fazer de um jeito bem simples até, tá? Bem tranquilo. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente, antes da gente encerrar esse vídeo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, eu vim aqui no onSet, onDateSet, né? Cadê? Aqui, no meu onDateSet, e vou fazer o seguinte, eu vou, antes de tudo aqui, antes de qualquer coisa, eu vou criar duas variáveis, duas strings, string dia corrigido, não que ele esteja errado para ser corrigido, tá? Mas é o nome aí que eu vou dar, dia corrigido igual string ponto value of, depois vocês vão entender porque que eu estou criando como string, tá? Day of, não, eu botei como aqui, eu mudei, né? O padrão é day of month, mas eu botei como dia, tá? E string mês, é que o padrão dele é day of month ali. Mês corrigido vai ser o string ponto value of mês, ok? Tá, então só copiei essas variáveis, por enquanto não fiz nada, criei uma variável que recebe esse valor. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou vir aqui, ó, if dia, se dia for menor do que 10, né? Porque acima de 10 ele já vai ter 2 dígitos, ou seja, se ele for entre 1 e 9, o que eu faço?
dia corrigido igual a 0 mais dia corrigido, né? Claro que é o valor que eu já copiei lá. Por que que eu criei como string e não como int, como já era? Porque se fosse um int, se eu viesse aqui agora para somar 0 com um int, ia ficar o número original, certo? Se o dia fosse 1, eu somasse 0 com 1, 0 mais 1 é 1. Não ia mudar nada, tá? Ao passo que, se eu botasse um número inteiro aqui, eu ia fazer uma soma e não uma concatenação. Como é string, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou concatenando 0 na frente, seguido da string que eu já tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se o dia for de 1 a 9, vai passar a ser 0, 1 até 0, 9. E pronto, tá? E da mesma forma, vou fazer outro if aqui, não é um else, tá? Fiquem bem atentos, não é um else, é o outro if, que não tem nada a ver com o anterior. If mês, da mesma forma, for menor que 10, o que eu faço? Mês corrigido é igual a 0 mais... Só que aqui tem um detalhe, pessoal. O seguinte, ó. Aqui eu poderia até não concatenar a cópia que eu já fiz, tá? Eu poderia concatenar direto com o valor que vem lá, porque eu concateno uma string com int jogando numa string, ou melhor, aqui é dia, né? Desculpa. Eu concateno uma string com int jogando em uma string, ele vai ficar string normal, beleza? Não faz diferença qual dos dois eu estou utilizando. Só que aqui faz, por quê? Se você vier aqui embaixo, ó, eu estou tendo que sempre somar o mês mais um, certo? Por quê? Eu expliquei na aula passada que o mês no calendário do Java, ele não começa do 1, ele começa do 0, ou seja, janeiro é mês 0, tá? Porém, quando a gente utiliza, janeiro é mês 1. Então, eu faço essa concatenação aqui para o date speaker, porque o date speaker entende janeiro com mês 1, tá? E quando eu escrevo também, né, aqui no meu edit text, tá? Eu entendo que o mês 1 é janeiro, tá? Quando eu boto aqui janeiro, eu quero que seja 1 aqui e não 0 na linguagem do calendário do Java, certo? Então, eu tenho que fazer essa manipulação aqui para ficar de boa. Só que como eu já vou mandar uma string para cá, se eu quiser somar aqui embaixo uma string, transformar ela no integer para somar 1, eu vou ter que fazer uma operação aqui dentro. Então, eu posso inclusive eliminar essa operação aqui, jogando a operação para cá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar o mês, tá? O mês aqui, lembrando que ele ainda é um int, certo? Aqui eu transformei o mês corrigido para string, criei uma string chamada mês corrigido, que eu estou usando aqui agora, que eu vou concatenar 0 mais, como o mês ali é uma string ainda, um integer ainda, eu posso somar 1 aqui, tá? Mês mais 1. Posso até botar entre parênteses aqui, para dizer que eu quero efetuar essa operação primeiro, com certeza a nossa regra básica aí de matemática, né? O que está entre parênteses, executado primeiro, beleza? E fica mais organizado o código. Então agora, o meu mês, tá? Meu mês corrigido, que chamei de mês corrigido aqui, ele não está mais com defasagem de 1, porque eu já estou somando aqui, eu estou concatenando 0, tá? Se ele for, e se ele não for, só que tem um problema. Se ele for maior que 10, tá? Ele não vai fazer essa soma de mais 1 aqui. Ou seja, se ele for 11, tá? Se eu tiver novembro, tá? Se ele for 10, né? Outubro e 11, novembro, ele não vai fazer a soma aqui. Então aqui sim eu preciso botar um else, tá? Else, tá? Se ele for menor que 10, tá? Se ele tiver até 9 aqui, eu vou concatenar com 0 e somar 1. Se ele não for, tá? Se ele for igual a 10 ou 11, que seria novembro e dezembro, né? Que tem que ser transformado em 11 e 12, eu preciso fazer o quê? Apenas somar o mais 1 para não precisar fazer essa conta mais aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte: mês corrigido igual a mês mais 1. Pronto. Opa, o que eu errei aqui? O que eu errei aqui? O que eu errei aqui? Vamos ver aqui, ele vai me dizer, né? Pronto, fazer o seguinte aqui. Que ele está reclamando. Ah, tá.
porque eu não concatenei com nada, então ele não transformou em string. Então eu vou fazer um string.valueOf mês mais um. Pronto, tá? Então agora o que eu estou fazendo? Se for menor que 10, aqui não tem diferença, né? Aqui vai ser sempre para concatenar 1, porque eu não somo nada aqui. Mas aqui no mês, se for menor que 10, o que eu faço? Concateno 0, né? E já somo 1 no mês para fazer essa correção aqui do calendário do Java. Porém, se for igual ou maior que 10, né? O que eu faço? Eu apenas somo 1, tá? E deixo ele como string ainda. E agora eu não preciso mais disso aqui. Eu vou usar aqui o mês corrigido e aqui também o mês corrigido. Porém, vamos lembrar de dia, tá? Agora eu vou usar o dia corrigido também. E aqui o dia corrigido. E vamos lá. Podemos testar agora e ver como é que isso vai funcionar. Vamos ver se vai resolver mesmo o problema. Tá lá. O inicial nem corrigi, tá? Vou corrigir só aqui dentro do date picker. Vamos até corrigir logo, né? Fazer o seguinte, eu vou ter que fazer essa mesma coisa aqui onde eu seto, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O meu mês que vem. O dia não, né? O dia, deixa eu só confirmar. Deixa eu botar um. Ó, quando eu seto, ele já tá pegando, certo? É só no date picker inicial. Não vou me preocupar com isso agora, não. Porque senão a gente vai perder mais tempo aqui, certo? Já mostrei para vocês como fazer. Depois eu até corrijo aqui para o próximo vídeo, mas vocês façam a mesma coisa aí no valor inicial que ele está botando aqui, certo? Mas a gente já viu que funcionou. Terminei aqui, deixa eu confirmar. Dia corrigido. Ok. E agora vamos testar finalmente. Deixa eu selecionar aqui agora. Ó, o inicial, inclusive, tá? Eu não fiz essa correção, então depois vocês façam aí também. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou escolher aqui uma data que tanto mês quanto dia seja um dígito só. E ó, funcionou, tá vendo? Vou escolher uma data aqui dentro do nosso perfil de busca para ver se ele vai funcionar. Eu peguei lá desde 83 até agora, até hoje. E vamos mandar buscar, ó, 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos. E funcionou, tá? Agora eu vou aumentar aqui para 87, para não pegar quem foi cadastrado em 86, que é a Meg. Opa, nem o Wallace, né, que era 84 também, tá? Não pegou. Para eu pegar a Meg e o Bart, eu tenho que botar a partir de 86, né? 85, né? 86 acho que já vai. Aí, Meg e Bart. E quem foi cadastrado só a partir de 2000, ou melhor, quem tem data de nascimento, né? A partir de 2014. Então, eu vou pegar aqui de 2013 até a data atual. Apenas o Bart. Então, está feita a integração do Date Picker com os métodos de busca no banco. Então é isso, galera. Date Picker integrado com os métodos de data, certo? Tá bem interessante ali. Os métodos estão funcionando, retornando para o Date Picker. Vocês viram aí que eu trabalhei com o Unix Timestamp, que é o meu preferido também. Muita gente pediu para que eu fizesse com o Timestamp, tá? Adapta aí para a data comum. Me diz o que você achou, se funcionou legal, se não funcionou. O que você acha? Eu mostrei ali uma string de busca com data normal, né? E uma string de busca com o timestamp. Você viu que ela fica bem menor, por isso que eu prefiro particularmente usar o timestamp, tá? Não só nesse momento, tá? Mas durante todo o código ali você vai ver que usar o timestamp te traz uma facilidade maior de manipulação, tá? É bem mais simples, você não precisa fazer algumas correções, beleza? Mostrei também como fazer a correção daquela visualização do Date Picker, que ele mostra dia e mês que seja menor do que 10 com um dígito só. Então acaba ficando meio feio, né? Meio fora do padrão. Se a gente tem uma data ali que o dia e o mês é com um dígito só, né? Menor que 10, e logo em seguida o dia e o mês é maior do que 10, fica uma data maior do que outra, certo? Uma vai até aqui e outra vai até aqui. Isso não é legal, fica uma visualização estranha, fica um pouco cansativo
para visualização do seu usuário. Então, por mais que não pareça na sua parte IHC, que eu sempre falo, interface homem-computador, fica um pouco mais pesada, mais cansativa. Então, se você tiver oportunidade, corrige seus date pickers aí e me diz, você corrige isso de outra forma? Qual a forma que você faz para corrigir essa visualização? Tem outras formas, tá? Não precisa ser só essa que eu fiz, mas comenta aqui para mim, manda um comentário e diz como é que você faz essa correção. De repente eu faço um vídeo mostrando a sua forma, beleza? Então é isso, pessoal. Se você, lembrando só, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, que isso me ajuda bastante. E eu estou presente também lá no Instagram e Facebook, @Programe para Android nos dois. É isso, um abraço e até amanhã.